Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, nós iremos ver como podemos utilizar as derivadas parciais para analisar a relação de consumo que pode existir entre dois bens. Nesse caso, iremos tratar da função de demanda. Os bens podem ser relacionados de duas formas. Os bens podem ser substituíveis ou complementares, quando há uma relação no consumo destes bens. Bens substituíveis ou competitivos são aqueles em que, ao consumir aquele bem, nós deixamos ou reduzimos o consumo de um outro bem. Por isso que eles são chamados substituíveis. Nós substituímos o consumo de um bem pelo outro. Já os bens complementares são aqueles bens em que se complementam no consumo, de forma que o consumo de um bem deve vir acompanhado de um outro. Nesse caso, nós podemos pensar em um exemplo para bens complementares, o pão com manteiga. Normalmente as pessoas comem um pão com manteiga, ou seja, o consumo se complementa. E à medida que você aumenta o consumo de pão, você aumenta o consumo de manteiga. Como bens substituíveis, podemos citar, por exemplo, margarina e manteiga. Normalmente, uma pessoa que consome um pão, por exemplo, consome ou margarina ou manteiga. Utiliza ou margarina ou manteiga no pão, não os dois bens juntos. Também podemos pensar em chá ou café. Em um dado momento, você ou consome o café ou consome chá. Assim, os dois são substituíveis. Quanto mais você consome de um, menos você consome de outro. Essa relação pode ser representada por meio de derivadas parciais. Para isso, considere duas funções de demanda. X é a quantidade consumida de um bem A e Y é a quantidade consumida de um bem B, em que P é o preço de X. Perceba então que a demanda de X depende do preço de X e do preço de Y, assim como Y, a quantidade demandada de Y, depende do preço P e do preço Q. Para interpretarmos melhor as derivadas, vamos recordar a relação existente entre o bem A e o preço do bem A, que no caso aqui é P, o B e seu respectivo preço Q. Espera-se que, pela teoria da demanda, um aumento no preço do bem A leve a uma redução na quantidade consumida X do bem A. E um aumento no preço do bem B leve a uma redução no consumo desse bem, que aqui a quantidade está sendo nomeada de Y. Então, teria uma redução na quantidade consumida de B. Esse conceito da teoria da demanda e a relação entre o consumo de um bem e o preço deste bem é importante para que possamos entender como interpretar as derivadas parciais. Assim, quando pensamos na relação de dois bens, estamos analisando então como o aumento de um bem, por exemplo, Y, tem a relação sobre o consumo de X, que pode ou diminuir ou aumentar. E assim utilizamos esse conceito dos preços. O que nós iremos fazer é como a quantidade consumida de X varia quando o preço de X nós já sabemos, o aumento do preço de X vai reduzir a quantidade de X. Agora, então, vamos analisar como a quantidade consumida do bem A, a quantidade X, varia quando o preço do outro bem, o bem B, varia. Da mesma forma, nós iremos analisar como a quantidade consumida do bem B, representada por Y, altera quando o preço do bem A é o que sofre alteração. E por trás de toda essa relação, nós estamos pensando nesta relação entre os preços e as quantidades consumidas dos respectivos produtos. Assim, nós teremos que dois bens são competitivos se
Ambos devem ocorrer. Nós temos se a derivada de f em relação a q for maior do que zero. Isso implica em quê? Então, vamos pensar, eu tenho um aumento de q. Nós vimos que o aumento de q irá reduzir y. Y é o bem em questão, então q é o preço de y. Se y reduziu, o que vai acontecer com a quantidade consumida do bem A? Se essa quantidade do bem A aumentar, nós dizemos que eles são competitivos. Temos que o preço Q do bem B aumentou, teremos então que a quantidade consumida Y do bem B deve reduzir, uma vez que seu preço aumentou. E assim, se a redução de Y está associada ao aumento no consumo de X, nós temos bens competitivos. Você deve analisar também a variação na quantidade consumida de Y quando o preço P varia. Então, aqui nós temos um aumento no preço P que é o preço do produto A. Pela teoria da demanda, o aumento do preço de um bem normal levará a uma redução na quantidade consumida, então terei uma redução na quantidade consumida de A. Se o bem Y e X estão relacionados, nós teremos uma variação na quantidade consumida do bem B, representada aqui por Y. Se os bens são competitivos, o aumento no preço P levará a uma redução na quantidade consumida de X, já que P é o preço de X. E mais, como a quantidade de X diminuiu, eu preciso compensar. Eu aumento Y. Então, imagine, por exemplo, vamos imaginar manteiga e margarina. Vamos pensar que a manteiga é o bem B e sua quantidade é Y. E a margarina é o bem A com quantidade consumida X. Assim, se o preço Q, que é o preço da manteiga, aumenta, você irá consumir menos manteiga. Assim, para compensar essa redução no consumo de manteiga, você passa a consumir mais margarina. Assim, vemos uma relação positiva em que um aumento no preço de B aumenta o consumo de A. E se o preço da margarina P aumenta, nós também teremos uma redução na quantidade consumida de margarina. E essa redução na quantidade consumida de margarina será compensada pelo aumento no consumo de manteiga. E assim nós temos as relações entre o preço Q e o consumo de X, e o preço P e o consumo do outro bem Y. No entanto, se os bens são complementares, nós temos uma relação diferente. Considere que o preço Q, que é o preço do bem P, sofreu um aumento. Vamos considerar aqui que B é o pão. Então, você tem um aumento no preço do pão. Ora, você vai reduzir a quantidade consumida de pão. Mas o bem A é a margarina. Se você diminuiu o consumo de pão, você também vai diminuir o consumo X do bem A, no caso, margarina. E podemos analisar também tomando um aumento no preço da margarina P, que é o preço do bem A. Então, o aumento da margarina leva a uma redução na quantidade X consumida de margarina. Mas, supondo que a pessoa consuma sempre pão com margarina e nunca somente o pão puro, a pessoa também, se ela reduziu a quantidade comprada e consumida de margarina, temos uma redução na quantidade consumida de pão. É o bem B.
Perceba quando os bens são complementares, temos o aumento no preço de um bem, e esse aumento no preço de um bem leva à redução de ambos os bens que têm uma relação. É importante considerar que os bens têm uma relação de consumo. Assim, não faz sentido, talvez, você comparar o aumento no preço dos pneus com o consumo de margarina. Teoricamente, não há uma relação entre o preço de um pneu e a quantidade consumida de margarina, e vice-versa. Assim, essa relação é válida para bens que têm relação de consumo. E veja que, quando os bens são competitivos, o aumento no preço de um bem leva à redução do consumo daquele bem, mas o aumento no consumo do outro bem. Então, temos relações diferentes. Veja, então, que é o preço do outro bem interfere positivamente no consumo de um bem em questão. Veja, então, que o aumento do preço Q, que é o preço pago pelo produto B, o pão, tem um efeito sobre o consumo de margarina e vice-versa. Assim, temos uma relação inversa. Por quê? A relação inversa existente entre o preço do pão e o consumo de pão, ou seja, aumenta o preço, diminui a quantidade, também é válida para o seu bem complementar, no caso, a margarina. Então, o aumento no preço do pão também reduz a margarina. O contrário, quando os bens são competitivos, um aumento no preço de um bem, você deixa de consumir esse bem que teve um preço maior. Como você tem um bem que substitua esse que teve um aumento de preço, você passa a consumir aquele bem mais barato. Por isso que eles são chamados de competitivos nesse caso. E por isso que nós temos aqui uma relação positiva entre a variação f, ou seja, a variação da quantidade x do bem A, e a variação de Q, que é o preço do bem B. O aumento no preço de um, como é positivo, leva ao aumento na quantidade do outro. Aqui da mesma forma, eu tenho uma variação no preço do bem A, que na realidade aumenta uma variação positiva no consumo do bem B, na quantidade Y. E assim nós vemos como as derivadas parciais podem ser utilizadas para representar essa relação de competitividade ou complementariedade existente entre dois produtos que tenham uma relação no consumo. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, nós iremos utilizar um exemplo para ilustrar essa relação. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.